Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje o tema é como deixar sua obra alto padrão. Quem conhece nossos projetos sabe que a grande parte dos nossos projetos são de alto padrão e eu vou contar para vocês 7 dicas para vocês transformarem a casa de vocês em uma casa chiquérrima. Fica com a gente! Mas espera aí, antes não se esqueçam de se inscrever no canal, porque é isso que faz a diferença, é isso que incentiva a gente a continuar com os vídeos. Então dá essa força, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aí, o seu like e encaminha para aquele amigo que gosta desse tema. Então, primeiro eu vou falar um pouco do que caracteriza uma obra de alto padrão, uma obra, um projeto de alto padrão. O primeiro ponto é a localização, onde ele está inserido, qual é a cidade, qual é o bairro que ele está. Então, se você está inserido num bairro nobre, um bairro que tem uma metragem quadrada de área, né, de lote valiosa, você já tem uma característica de um imóvel de alto padrão. Mas aí tem algumas pessoas que vão me perguntar, Raquel, mas e se eu estou num bairro que não é considerado alto padrão? O meu imóvel pode ser, né, considerado? Sim, ele pode ser considerado. Vai depender muito da arquitetura, né, dos espaços que você vai ter, se for uma casa ou se for um apartamento, e vai depender principalmente do tipo de acabamento escolhido para essa obra. Então é isso, são esses os dois pontos assim que são a partida inicial para você caracterizar uma obra de alto padrão. Então assim, 2 pontos que eu considero super importantes para você ter esse selo alto padrão. Que o primeiro é você planejar. Então, se você está fazendo uma casa, se você ainda não fez, você tem um terreno e você vai construir a sua casa, é você desenvolver um projeto adequado para a localização que você tem o seu lote. E se você vai reformar um apartamento, a mesma coisa, você planejar. Então, você ver como que vão ser os ambientes, contratar um arquiteto, um profissional, gente, isso é muito importante. Se vocês assistem outros canais, vocês vão ver os outros arquitetos falando a mesma coisa, porque o profissional, ele vai te ajudar a chegar onde você quer, né? Ele vai saber quais são as estratégias, vai saber fazer um projeto harmônico, algo do jeitinho que você quer. Então isso é muito importante, é você planejar. O outro ponto, que é um ponto que caracteriza totalmente os projetos de alto padrão, é conforto, né? A gente está falando aqui eu estou falando de imóveis residenciais, né? A gente não está falando de imóveis comerciais. Então, você ter uma casa, um apartamento confortável é uma das coisas que são mais importantes quando você vai criar um projeto, né? Então, esse é um ponto super importante. Mas eu vou focar nos 7 itens que eu considero, assim, primordiais, né? Então, o primeiro item que eu considero, assim, muito importante, por isso coloquei ele como primeiro, é a ergonomia, né? Que ela é definida tanto no projeto de arquitetura quanto no projeto de interiores naquela planta de layout, que é a planta que o arquiteto faz com a mobília, que ele define as circulações dos ambientes. Para quem não sabe o que é ergonomia, é a relação do ser humano com os outros itens do sistema. Então, numa casa, o que a gente tem basicamente? A gente tem circulações e a gente tem a mobília, né? Os móveis. Então, isso precisa ser muito bem pensado. Vou dar um exemplo assim para vocês entenderem. A altura de bancada. A altura de bancada, existe um padrão para a altura da bancada. Mas, dependendo do cliente que você está projetando, pode ser uma família de jogadores de basquete. Então, você vai subir um pouco a bancada para quê? Para que fique mais confortável, para eles escovarem os dentes, lavarem a louça. Então, tudo isso, para quem está fazendo um projeto, que é o nosso caso, que fazemos muitos projetos para os clientes finais, a gente precisa pensar em tudo isso. Pode ser uma família de baixinhos também, então a gente tem que adaptar isso de acordo com as necessidades da família que a gente está criando o projeto. Outra coisa que é importante eu falar para vocês, ergonomia não é só para casas de 1000 metros quadrados. Você que tem o seu apartamento de 50, de 80 metros quadrados, a ergonomia também é para você, né? A gente pode, mesmo com um espaço reduzido, ter uma circulação bem definida, ter uma cozinha que funciona, né, com os eletrodomésticos bem dispostos nos lugares,
ter um local, uma área de trabalho legal nessa cozinha. Então, até assim, a ergonomia ela se torna mais importante até em locais com menor metragem quadrada. Por isso é tão importante você ter um arquiteto, ter alguém pensando em como vai ser esse ambiente para você. Segundo item, planejamento. Pode parecer que eu tô batendo muito nessa tecla, mas é que realmente, gente, faz muita diferença você pensar antes. Mesmo no caso de você estar fazendo uma reforma num apartamento, que você sabe que você não vai ter condições financeiras de tocar a reforma toda de uma vez, o ideal é você planejar antes. Então você desenvolve um projeto para o apartamento todo, para você pensar em todo esse apartamento, né, como um todo no projeto, e você pode ir executando a reforma de acordo com o que cabe no seu bolso. Então, isso é muito importante. Você pensar, por exemplo, vou dar um exemplo, cozinha, né, que é o que eu falei agora. O que eu preciso nessa cozinha? Eu preciso de um micro-ondas, eu preciso de uma geladeira, eu preciso de um cooktop, eu preciso de um forno. Eu tenho espaço para colocar uma torre de forno? Não. Então, o forno vai ficar embaixo do fogão. Quanto espaço eu vou ter de área molhada para colocar o meu escorredor, para colocar a área seca para poder também manusear algum alimento? Eu tenho possibilidade de ter coifa? Não tenho possibilidade de ter coifa? Então, essas coisas elas têm que ser pensadas antes. Outra coisa que os clientes passaram a pedir para a gente recentemente foi um home office, né? A gente sabe que mudou a forma de viver das pessoas aí depois desse período que a gente passou. Então, muitos clientes passaram a pedir, praticamente todos passaram a pedir um espacinho de home office na casa para poder trabalhar de casa. Então, poxa, mesmo que você não tenha um ambiente destinado para isso, né, um ambiente separado para isso, você pegar um pedacinho para você ter aquele espaço ali bem montado para facilitar também você trabalhar no dia a dia. Então, o planejamento é primordial. Também, se você quer colocar uma adega, você separar o espaço dessa adega, né? Você fazer um bar, colocar uma bandeja com taças, fazer uma cristaleira. Então, isso tudo dá aquela cara de casa organizada e acaba virando um alto padrão, né? Mesmo que sejam com materiais, às vezes um pouco mais baratos, etc. Mas aí você consegue dar uma cara de alto padrão. Terceiro item, conforto. Conforto também é outra coisa que é muito importante quando você está fazendo uma residência, né? Qualquer ambiente precisa ser confortável. Ele também está interligado com a ergonomia, né? Então eu vou separar conforto em três temas: conforto térmico, conforto acústico e conforto visual. Então, como que você consegue o conforto térmico? Se você está tendo a oportunidade, você tem um lote, você está tendo a oportunidade de fazer uma casa do zero, o ideal é você ter o máximo de ventilação possível, né? E ventilação cruzada, que a gente chama, que é o ar fazer isso aqui dentro da sua casa, né? Ele permear a casa toda. Se você tem essa possibilidade, você praticamente não vai precisar usar ar-condicionado, né? Então, também tem uma pegada sustentável nisso. Se você não tem essa oportunidade de estar fazendo um projeto do zero, mas você tem um apartamento que você está reformando, o que eu vou falar para você? Não bloqueie essas ventilações. Então a gente sabe que em alguns apartamentos a gente tem um pouco de dificuldade de ventilação em cozinha, às vezes não tem janela na cozinha, isso acontece. A gente tem um pouco de dificuldade em banheiros, em áreas de serviço. Então, como você pode solucionar? Tô fazendo uma porta de vidro, a minha cozinha não tem circulação, mas eu quero ter uma porta entre a área de serviço e a cozinha. Então coloca uma ventilação por cima, ou tenta fazer uma ventilação na própria porta, ou coloca um cobogó. Então, assim, são soluções. A gente já criou até para um cliente uma ventilação em cima da porta do banheiro, da suíte, porque ficava muito vapor do banho, e eles falaram, quando a gente for usar o chuveiro, a gente quer que saia de alguma forma. Então a gente criou uma ventilação em cima da porta. Então, assim, são soluções que podem te ajudar a ter um pouquinho mais de conforto térmico. Então, para quem não sabe o que é o conforto térmico, é a sensação mental que o ser humano tem de acordo com a temperatura do ambiente. É você proporcionar um ambiente que não seja nem muito frio, nem muito quente. A insolação também influencia nisso, né? Se você também, mais uma vez, está tendo a oportunidade de ter um lote e construir a sua casa,
é muito importante analisar a insolação, a posição do sol nas diferentes épocas do ano, né? Que a gente tem uma diferença aí do inverno para o verão de posição do sol. Então, isso é muito importante avaliar. É legal você ter o sol batendo em alguns ambientes num horário, em outros ambientes em outro horário. Isso é muito importante para você ter o conforto nos ambientes. Mais uma coisa, locais mais frios, a gente também tem algumas soluções, né? Além do ar quente, do ar-condicionado quente, que é de repente colocar uma fireplace, que é uma lareira interna, né? Que a gente sabe, a gente tem clientes em Campos do Jordão e a gente dá essa opção de ter, né? As casas em Campos do Jordão 100% tem lareiras. O piso aquecido também é uma boa solução, já é uma coisa que tem um custo um pouco mais alto, mas também resolve essa questão do conforto térmico, porque você pisa num piso quentinho, então fica mais gostoso. Então, dentro do item conforto, a gente também tem o conforto acústico. E o que é o conforto acústico? É a capacidade de isolar os ambientes para que as ondas sonoras não passem de um ambiente para o outro. Então também, mais uma vez, quando a gente tem a oportunidade de fazer um projeto do zero, a gente consegue criar algumas soluções para isso, né? Então a gente tem paredes nos nossos projetos um pouco mais espessas, né? A gente acaba não utilizando blocos muito finos, a não ser quando for necessário. A gente projeta todos os ambientes com forro de gesso, né? O forro de gesso, ele é uma coisa que resolve bastante essa passagem de som da parte de cima para a parte de baixo da casa. Vamos falar um pouco de conforto acústico. O que é o conforto acústico? É você ter a capacidade de bloquear as ondas sonoras de um ambiente para o outro, né? Então, você ter quartos que recebem pouco ruído, você ter um ambiente de trabalho, por exemplo, um home office, que também recebe pouco ruído para que facilite a sua concentração. Você ter uma cozinha que dispare menos ruído, uma área de serviço que dispare menos ruído, isso tudo. Uma sala de cinema, por exemplo, também que tenha uma capacidade acústica de manter o som lá dentro para não reverberar para o resto da casa. Então, sempre que você tem a oportunidade de fazer um projeto do zero, fica mais fácil, né? Porque daí você cria soluções, nós, arquitetos, criamos soluções para que esse som não reverbere pela casa inteira. Então, por exemplo, no layout, a gente já pensa numa área de serviço toda concentrada em uma parte da casa, né? Então, a parte de serviço que às vezes, dormitório de funcionários, banheiro de funcionários, depósito, área de serviço, outros locais que precisem, né? Porque cada cliente tem uma demanda diferente, cozinha, tudo numa área da casa que vai ficar distante da área dos quartos. Então, você evita ter esse barulho nos quartos. Aí a gente utiliza de alguns materiais também que vão diminuir a reverberação do som. Que são, por exemplo, a gente fazer de repente uma alvenaria um pouco mais grossa em alguns ambientes. Uma das soluções que a gente dá também é colocar lã de vidro e lã de rocha no forro de gesso. Então, e ele segura muito, muito o som. Tem até um cliente nosso de São Paulo que a gente fez uma reforma que ele falou: nossa, preciso muito porque o meu vizinho de cima faz muito barulho. Então isso já no caso de uma reforma, é uma boa solução para você reduzir o barulho do apartamento de cima. E também para reformas, uma boa solução que a gente usa tanto em casas novas quanto reformas é utilizar tecidos, né? Então, tapetes, cortinas um pouco mais grossas, elas conseguem segurar bastante o som. Os estofados, essas coisas todas, eles acabam segurando bastante o som, então a gente tem uma boa solução aí para resolver a questão do conforto térmico. Gente, eu não sei porque que eu falei térmico, é acústico, conforto acústico. Além disso, também tem vários tipos de revestimentos que são destinados para isso, né? No mercado, a gente já tem alguns acabamentos de revestimentos que são destinados para isso, então vale dar uma pesquisada aí quando você tiver essa questão de querer os ambientes com bom conforto térmico, acústico, acústico, acústico. Outro item também que dá um conforto sem igual para casa é o visual, né? O conforto estético é muito importante. A gente se preocupa muito com isso. Então, como que você vai atingir um conforto estético bacana? Também está interligado com ergonomia, né? Que são as circulações. Então, quando você vê que um ambiente foi bem planejado, já te dá aquela sensação de bem-estar. Isso é fato, né? E outra coisa é escolher bem os materiais.
Então, uma coisa que a gente recomenda bastante é você, tanto no caso de construção, de uma construção nova, como no caso de uma reforma de um apartamento, é você escolher o estilo que você quer seguir. Então, se você tem a oportunidade de contratar um profissional, é você falar para o profissional o que você gosta, qual é o estilo que você gosta, porque daí ele vai ter muito mais facilidade de criar o seu projeto de acordo com o que te faz mais feliz, né? E você utilizar acabamentos que ornam um com o outro. Então isso também é uma característica, quem segue a gente aí e assiste os nossos vídeos vê que a gente se preocupa muito com isso, de ter harmonia entre os ambientes. Eu não considero nada legal você entrar em um ambiente, ter um estilo de decoração, depois você entrar em outro ambiente, ter outro estilo de decoração. Eu acho que fica com uma cara de casa showroom, né? Parece que você está indo na casa cor. É uma surpresa a cada ambiente, mas eu não acho que é uma surpresa positiva. Então, assim, mesmo que você utilize cores diferentes, mesmo que você utilize acabamentos, materiais diferentes, eles têm que ter uma harmonia entre si. É legal você circular pelos ambientes da casa e você ter essa sensação de que você está na mesma casa. Então, isso é uma coisa que eu considero super importante, a harmonia do projeto, a harmonia estética. Outra coisa que deixa a casa com uma cara muito chique é você ter cores sóbrias, você utilizar cores sóbrias. E aí uma dica que eu deixo para vocês é sempre compor, utilizar a base neutra, né? Assim, se você não é um arquiteto super arrojado e tal, ou se você não tem um arquiteto, é você utilizar uma cor neutra como base, né? Um fende, um branco, um cinza, ou para quem gosta de cores escuras, até um preto, um marrom, e você colocar a cor nos adornos. Então, uma coisa que eu utilizo muito é sempre utilizar uma cor quente e uma cor fria, mas cores análogas, né? Cores que combinam entre si. Se vocês entrarem na internet, colocarem isso aí no Pinterest ou em algum outro lugar, eles vão mostrar várias paletas para você de cores análogas, cores que combinam. E aí dá para você fazer uma decoração super legal e que também vai ser atemporal e que também, quando você enjoar, você vai poder trocar, por exemplo, só as almofadas, você não precisa trocar o sofá inteiro. Quarto item, iluminação. Eu diria que iluminação é um divisor de águas entre um projeto comum, né, um projeto médio padrão e um projeto alto padrão. Por quê? Porque quando você entra na casa, você entra no imóvel, na casa ou no apartamento, você percebe se a iluminação foi bem pensada ou não. Isso influencia diretamente no conforto, que é aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Então, quando é possível, né, a gente contrata um projeto luminotécnico, que é um projeto especializado por um escritório especializado em iluminação. Então, se vocês tiverem essa oportunidade de contratar um projeto luminotécnico, vocês vão ver que faz toda a diferença, né? Tudo bem pensado, a quantidade de lumens para cada ambiente, o tipo de luminária, o tipo de lâmpada para cada ambiente, isso tudo influencia muito. Quando não é possível, pelo menos você precisa ter uma opção de iluminação direta, uma opção de iluminação indireta, você criar alguns pontos na mobília, você fazer nichos iluminados. Nichos iluminados é uma coisa assim que fica lindíssima, porque você chama a atenção para os objetos que você quer chamar a atenção, os objetos de decoração. Então, iluminação também é muito importante pensar. Utilização de fitas LEDs, né? Utilização de spots que estão iluminando algum quadro na parede, isso é muito legal. Você num ambiente que você quer relaxar mais, você não colocar uma iluminação direta em cima da pessoa. No ambiente de leitura, você ter uma iluminação aqui na lateral, de repente, né, para colaborar, para você conseguir fazer uma leitura. E uma dica super importante é você colocar a temperatura da casa toda na mesma temperatura. Então, por exemplo, estou trabalhando com a gente tem 3 tipos de temperatura, né? A gente tem a branco quente, aliás, a gente tem a branca, a iluminação branca, a branco quente e a quente, né? E aí tem uma classificação. Então, por exemplo, vou trabalhar toda com o branco quente, então eu vou trabalhar ela toda em 2700, fica uma casa muito harmônica, você entra e você nem sabe por quê, mas fica muito agradável, mais agradável do que se tivesse essa mistura de temperatura. Agora eu vou falar para vocês o que não fazer, não colocar iluminação branco frio nos ambientes. Assim, o máximo que vai aceitar um branco frio é uma área de trabalho específica, uma cozinha, uma área de serviço, mas mesmo assim é uma iluminação que não é nada confortável. Quinto item. Então, se eu faço assim, parece que são 10.
Quinto item, materiais naturais. Isso é uma coisa que também eleva o padrão da sua residência, né? Você ter aplicação de materiais naturais. Por exemplo, madeira, né? Você ter um painel de madeira na sua casa, uma parede revestida com um painel de madeira. Pedras naturais. Então, pedras naturais é uma coisa que eleva super o padrão. Você tem de repente uma bancada, um rack ou um painel de quartzito, fica lindíssimo, fica chiquérrimo. Mas se você não tem a possibilidade de fazer com material natural, você pode utilizar materiais sintéticos, por exemplo, um MDF, que se inspira num Carrara. Você pode criar essas soluções que vai sair mais em conta, não vai custar tão caro e vai ficar tão bonito quanto. Só tem que tomar cuidado com as combinações que você vai fazer, que isso também volta para aquela questão do conforto visual que eu falei para vocês antes. Então, cuidado na hora de misturar os materiais. Então, poxa, eu vou trabalhar, vou dar uma priorizada nas pedras, né? Não mistura muito as pedras, faz uma coisa mais linear, tenta utilizar ela em alguns lugares, assim, para dar uma valorizada no projeto, mas não para brigar uma com a outra. Então, na parte de marcenaria, a gente pode utilizar lâminas também, que é um outro item que é super luxuoso, né? Um acabamento que fica chiquérrimo, que você consegue fazer a continuidade dos veios da madeira. Tampos de mármore em mesas também ficam lindíssimos, mas é o que eu falei, se você não tem um poder aquisitivo, uma condição de fazer com lâmina natural, você pode utilizar o MDF, que a gente tem hoje no mercado zilhões de opções, tão bonitas quanto, e que também vão dar uma cara de alto padrão para sua casa. Mais uma coisa que é super importante é você, quando utilizar esses materiais que você quer valorizar, né? Então, por exemplo, no meu apartamento eu estou reformando e eu vou colocar um material natural numa bancada incrível. Eu preciso destacar esse material, né? Se eu não destacar, é a mesma coisa que nada. Então, fazendo um link com a questão da iluminação, se preocupa com a iluminação, o tipo de iluminação correta que você vai fazer nesse material, que daí sim você vai dar o destaque correto para essa peça. Outra coisa que também está dentro dessa questão de materiais naturais e que também valoriza o conforto é você utilizar um tecido bacana no sofá, né, um tecido natural, ou se ficar muito caro, você utilizar um tecido nas almofadas, uma seda, um tecido natural, um couro, alguma coisa, né, numa cabeceira de cama. Então isso dá um destaque e dá aquela cereja do bolo da riqueza no seu projeto. Sexto item, paisagismo natural. Você ter a oportunidade de fazer uma casa rodeada com paisagismo, né? Um paisagismo bem pensado, com plantas que ornem também com a arquitetura da casa. A gente se preocupa muito com isso nos nossos projetos. Faz toda a diferença. E você também precisa iluminar, precisa destacar esse paisagismo, porque se você não iluminar à noite, você não consegue visualizar. No caso de reformas, a gente também sempre tenta inserir um elemento verde nos apartamentos, que traz essa questão do conforto, do aconchego, né? A natureza, a gente sabe que ela dá isso pra gente. Então, se a gente tem a oportunidade de colocar um painel verde, alguma coisa natural no apartamento, a gente sempre coloca. Nós sabemos também que tem clientes que, por conta da correria do dia a dia, não tem tempo de cuidar das plantinhas. Então, a gente sabe que tem outras opções no mercado, né? A gente tem a opção do natural, a gente tem a opção do jardim preservado, que é uma planta natural que recebeu um tratamento para poder ficar sem ter cuidados, né? Sem ter que colocar água, etc. Que é uma boa. É uma ótima, porque ela fica com aquela aparência natural, mas você não precisa ficar cuidando. E a gente também tem os artificiais, que eles não são perfeitos, mas a gente encontra no mercado aí algumas coisas que têm uma aparência bem legal e que já resolve e traz um conforto e traz uma harmonia para a decoração. Sétimo e último item, automação residencial. Automação residencial também é conforto, né? Que é aquilo que eu falei no início do vídeo. É você ter a oportunidade de estar remoto, estar em outro lugar. Por exemplo, nossos clientes, eles estão em São Paulo, eles podem acender as luzes da casa, eles podem abrir as cortinas, abrir as esquadrias da casa, eles podem ligar a hidro para chegar, a hidro já está aquecida, enfim, infinitas possibilidades, né? Você está na própria casa, você com o seu celular,
você cria uma iluminação, enfim, ligar a geladeira. Hoje em dia tem tanta coisa, a gente pode até... Tem geladeiras que você sabe o que tem dentro da geladeira, a geladeira praticamente faz a compra do mercado por você. Então, automação basicamente é conforto, né? A gente sabe também que a automação é um item com valor agregado alto, né? Porque é tecnologia e ela... Para vocês terem ideia de como funciona, quanto mais itens você quiser colocar na automação da sua casa, mais você vai investir no projeto. Então, quero colocar toda a iluminação, quero colocar todo o som, quero colocar todos os ar-condicionados, aí a brincadeira começa a ficar um pouco mais cara. Então, você pode ter automação na sua casa de uma forma mais simples, só colocar a iluminação, não colocar as tomadas, colocar algum item que você quer ali eventualmente ligar. Então, por exemplo, a gente tem alguns clientes aqui na Riviera, como é um lugar que a gente sabe que tem muita umidade, que chove bastante, eles colocam um ar-condicionado que funciona como um desumidificador. Então, o próprio sisteminha, ele calcula a umidade do ar e aí você sabe, chegou num nível de umidade, liga o ar-condicionado até baixar a umidade e aí evita estragar e mofar as coisas na casa. Isso é uma solução bem legal. Então, automação é infinitas possibilidades, a gente tem infinitas possibilidades, mas a gente também pode fazer algo mais simples. Então, você que de repente não tem condições de investir num projeto de automação com uma empresa, também tem a possibilidade de fazer um DIY aí, um do it yourself, que é você pesquisar na internet, tem zilhões de tutoriais de como você pode automatizar a sua casa. O ideal é você ter um mínimo de interesse ou de conhecimento nessa área, porque a gente sabe que tecnologia é uma coisa que nem todas as pessoas têm essa habilidade. Eu sou uma pessoa que não tem muita habilidade com tecnologia. E aí você consegue montar de forma simples, comprar alguns aparelhos aí que vêm da China e conectar aí e colocar alguma coisa de automação na sua casa, vai funcionar legal. Você vai também utilizar o celular, tem uns aplicativos no sistema que você pode colocar no seu celular bem simples e ter automação, poder ligar e desligar de fora. Tipo, se você tem um filho que fica jogando videogame até de madrugada, você coloca lá e pá, tira o videogame da madrugada dele, entendeu? É bem simples. E aí sai mais em conta, acaba saindo mais barato e dá para você fazer isso com um investimento um pouco menor. Colocar os produtos, inserir os produtos, instalar você mesmo na sua casa e rezar para dar tudo certo. Se não der, você não vai ter com quem reclamar, entendeu? Não vai ter empresa que vai falar, fulano, olha, não está funcionando aqui o... Não tem isso, só se você contratar uma empresa. Bom, para finalizar, eu sei que eu falei que eram só 7 itens, mas eu não me aguento, sempre tem alguma coisa a mais. Um ponto que eu queria falar para vocês, que eu acho extremamente importante, que cada dia mais a gente vê isso sendo discutido na televisão, na internet, nas empresas, nas palestras que a gente vai. A gente foi recentemente numa palestra de uma empresa enorme e eles só falaram, eles bateram muito nesse martelo da sustentabilidade e que também é algo que a gente sempre procura colocar nos projetos, nos nossos projetos. Então, assim, sustentabilidade não é só para ricos, né? Não é só para casas de luxo, apesar da gente ver que tem uma demanda grande disso, está se transformando. A gente tem hoje uma demanda grande por sustentabilidade nos projetos, que é você fazer reuso de água, é você ter uma coleta seletiva, é você ter todas essas questões que eu falei aqui no vídeo, que foi de ergonomia, de conforto acústico, térmico, isso tudo traz a questão da sustentabilidade para casa, né? Porque se você tem uma casa que circula bem o ar, você não precisa ligar um ar-condicionado, então você gasta menos energia. Aqui a gente também tem colocado muito a questão das placas solares, dos painéis fotovoltaicos, que a sua casa ela vira um gerador de energia. Isso também está sendo muito utilizado em indústrias, grandes indústrias estão colocando, porque eles estão vendo também, além da questão da sustentabilidade, um benefício financeiro enorme. Então isso eu acho que é uma coisa que vale a pena você sempre procurar quando você está pensando em construir a sua casa ou mesmo reformando o seu apartamento. Então uma forma simples, bem simples de você colocar um pontinho de luz da sustentabilidade dentro da sua casa é você criar uma área para você ter uma lixeira reciclável e uma lixeira orgânica, né? Você separar o seu lixo.
A gente acaba não tendo muita preocupação para onde vai o lixo, mas o lixo continua no planeta. Então, só de você ter um local para você separar o seu lixo orgânico reciclável, de repente você tem uma composteira, a gente sabe que hoje em dia no mercado tem composteiras de plástico prontas que você faz ali, você transforma o seu lixo orgânico em adubo. Tem muitas formas de a gente trazer esse elemento da sustentabilidade para o nosso lar. E é o que eu estava falando com o André aqui, eu considero principalmente que os clientes de alto padrão, a gente sempre tem essa conversa com os nossos clientes de luxo, de alto padrão, eles têm uma obrigação social de trazer isso, né, para o nosso cotidiano, que é investir nos painéis fotovoltaicos, que é criar, captar água de chuva. Eu acho isso muito importante, por quê? Porque no passo que as obras de alto valor, né, os clientes de alto padrão, eles investem nesse tipo de tecnologia, a tecnologia acaba ficando um pouco mais barata porque ela fica mais difundida no mercado. Então, quando ela fica mais barata, ela fica mais acessível também para os outros bolsos, para as outras pessoas. Então, gente, pensem nisso sempre que vocês forem fazer uma reforma ou que vocês forem construir, tentar utilizar materiais que têm essa pegada sustentável, tentar não gerar tanto lixo, né? Obras que não geram tanto lixo, porque a gente vai ter aí um planeta melhor para as nossas futuras gerações. E, gente, ser sustentável é chique e alto padrão. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like no vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos de dicas ou algum outro tema que vocês queiram, que vocês tenham curiosidade sobre o nosso trabalho ou sobre arquitetura no geral, deixa nos comentários aqui que a gente vai fazer questão de fazer o vídeo para vocês. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque é muito importante para nós. E um beijo para todos. Até a próxima.